pessoal, eu me chamo Daiane, sou professora de redação aqui do Escola Online e sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre a segunda competência da redação do Enem. Então, preste bem atenção, chama aí os seus amigos, compartilha com a galera, que nós vamos começar mais uma aula em que eu vou compartilhar tudo o que vocês precisam saber para conseguir ter aquela ótima nota, aquele ótimo desempenho no Enem. Mas, antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que vocês nos curtam, nos sigam em nossas redes sociais. Temos postado conteúdos todos os dias para vocês, tá bem? Estamos aí no Twitter, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, nos siga, aperta aí o sininho para receber as nossas notificações. Todos os dias tem vídeos novos para vocês, viu? E claro, aí no Instagram vocês vão ficar por dentro de várias coisas, gente. Sim, todo dia conteúdo novinho, conteúdos muito engraçados para vocês, divertidos e, claro, grandes novidades que estão vindo por aí. Então, fiquem ligadinhos, viu? Outra novidade é a nossa plataforma, onde vocês encontrarão conteúdos exclusivos por um precinho muito baixo, viu? Um precinho bacana, acessível a todos. E lá vocês poderão deixar a redação de vocês, fazer o upload do texto de vocês para que ele seja corrigido. A nossa correção é uma correção muito atenta, muito voltada a sanar as dúvidas e as dificuldades que vocês têm aí na redação, tá bom? Então lá vocês vão poder ter um feedback de nós, os corretores, e colocar aí as dúvidas que vocês têm a respeito do texto, a respeito da correção e mesmo a respeito da redação, tá bom? Então não perca, entre na nossa plataforma e vem ver como é que essa equipe maravilhosa, sim, gente, não é só eu que sou maravilhosa não, nossa equipe é toda formada por gente super competente e a gente está aqui à espera de vocês. Então vem conferir tudo que a gente tem preparado com muito carinho para vocês. Vamos então ver hoje tudo sobre a competência 2. Na aula passada falamos sobre a primeira competência e hoje vamos dar continuidade. Se você é novo por aqui, pode procurar aí no canal, nós já estamos aqui na nossa 7ª aula, então vocês podem voltar aí que vocês vão achar todo o conteúdo. Eu já falei sobre o texto dissertativo argumentativo, falei sobre a estrutura da redação, falei sobre o planejamento e sobre a competência 1. E também temos um vídeo aí que faz um geralzão sobre o que vocês precisam saber, né, sobre a redação do Enem, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a competência 2 e quais são as suas especificidades e exigências. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a competência 2, né, esse critério de avaliação, vai exigir que vocês compreendam a proposta de redação e aplique aí os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos esmiuçando aí cada pontinho que tem aqui nessa exigência. Primeiro ponto, compreensão da proposta de redação. Então, o que vocês precisam fazer, como eu sempre falo, quem ainda não viu os outros vídeos aí, quando assistir vai ver que a professora Daiane sempre fala disso. Leitura atenta. Leitura atenta dos textos motivadores e leitura atenta da proposta de redação. Porque se vocês não compreendem o que está sendo demandado no tema, isso pode gerar aí um problema para vocês, que pode ser o tangenciamento ou a fuga do tema, que eu vou explicar ainda nessa aula, ok? Essa exigência
desenvolver uma tese, tá bom? Uma opinião, um ponto de vista que esteja relacionado aí ao tema definido na proposta. Então, vocês têm que saber muito bem qual é o recorte desse tema e qual é, né, a tese, o ponto de vista que tem que estar relacionado a esse tema, ok? A terceira coisa é saber o que é o texto dissertativo argumentativo. Vou dar uma pincelada na aula de hoje, mas nós já temos aí uma aula todinha com todos os detalhes, tá? Sobre o texto dissertativo argumentativo. Se você ainda não assistiu, procure aí, porque ela vem muito bem explicadinha. Fiz toda a aula explicando cada pontinho, tudo que vocês precisam aí saber para construir o texto de vocês. Tudo bem? Outra coisa aqui, gente. Prestem atenção que o repertório cultural que vocês têm vai ser utilizado o tempo inteiro, tá? Quando fala aqui, aplicar conhecimento de várias áreas do conhecimento, tá? Conceitos, quer dizer, de várias áreas do conhecimento. Então, aqui vai se juntar, né? Vai fazer aqui um conjunto dos conhecimentos que vocês existiam aí ao longo dos anos escolares e também da vida, do cotidiano de vocês. Tranquilo? Então, vamos falar sobre o tema, gente. O tema, né, é o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza. Por que é importante você compreender muito bem esse tema, essa proposta de discussão? Porque a sua tese tem que estar diretamente relacionada a esse tema, né? Então, o tema ele é um pouquinho mais amplo do que a sua tese, tá? Como eu já falei com vocês, a tese é a sua opinião, é o seu ponto de vista acerca desse tema. Então, como que eu vou descobrir qual é a minha tese? A minha tese, eu vou responder o quê? A pergunta, o que eu penso sobre isso? Qual é a minha opinião acerca desse tema? Então, aí você vai descobrir qual é a sua tese, tá bom? Então, vamos lá. O tema é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto maior, de um assunto abrangente. Por exemplo, quando a gente está falando, no ano passado se falou sobre o acesso, né, a democratização do acesso aos cinemas no Brasil. Então, a gente não está falando do acesso, a gente está falando da democratização do acesso. Consegue perceber que há uma delimitação? Se eu falo acesso, eu tenho uma amplitude maior do que falar sobre a democratização do acesso, ok? E dentro desse recorte que é feito aqui, né, que é esse tema, vocês vão fazer um menor que vai ser a tese, que é a sua opinião a respeito desse tema. Então, o que é preciso fazer aqui, como eu já falei com vocês, esse recorte temático muito bem definido. Então, vocês têm que observar esse recorte temático e aí pensar, se perguntar, construir a sua tese a respeito dele. Então, vamos aqui aos exemplos. Olha só, em 2019, como eu falei com vocês, a democratização do acesso ao cinema, então eu estou falando da democratização do acesso, tá? Não estou falando sobre o acesso, que aí já é um assunto mais abrangente. Em 2018, nós tivemos, né, o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Gente, aqui eu não estou falando não estava falando, né? Eu não estava se pedindo, falando sobre o controle de dados na internet. Não estava falando do usuário, nem do comportamento do usuário, né, dentro desse controle de dados. Estava falando da manipulação do comportamento do usuário por esse controle de dados na internet. Então, aqui tem que se atentar muito bem ao recorte que está sendo feito. Porque se você fala só do comportamento do usuário, né, com essas questões dos usos de dados, né, desse controle, né, que é feito, vocês estarão aí tangenciando, né, o tema. Tranquilo? Então, olha só.
o que seria tangenciar o tema? Seria a abordagem parcial, baseada somente no assunto mais amplo, tá bom? Aqui o tema está aí vinculado. A fuga total ao tema, gente, ela zera a redação. Por isso, por favor, prestem muita atenção no que está sendo demandado, no que está sendo pedido para que você... Tá bom? Olha só, nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto são desenvolvidos. Então, assim, vocês vão fazer uma viagem real, tá bom? Então, não faça essa viagem, fique aqui na Terra, por favor, tá bom? E, claro, vocês, quando a gente está falando sobre a fuga ao tema, né, vocês têm que se atentar aí também ao que é exigido de vocês dentro dessa formação, né, do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Sabe que vocês não vão escrever aí uma narrativa, né? Vocês têm que atender também ao tipo textual que eu vou falar já com vocês, tá bom? Então, olha só, qual que é o aviso que a cartilha do participante traz? Olha só, para evitar que seja atribuída nota 0 ao seu texto por fuga ao tema, é importante que você desenvolva uma discussão dentro dos limites do tema definido pela proposta. Compreendeu? Mencioná-lo apenas no título, por exemplo, ou deixá-lo subentendido, supondo que a banca irá saber sobre o que você está falando, não é o suficiente. Por isso, muita atenção à abordagem do tema, que deve ser clara e explícita. Então, meu povo, cuidado aí, prestem bem atenção ao que está sendo proposto, ao que está sendo pedido para vocês e deixe tudo muito claro e muito explícito, tá? Vamos lá, tipologia textual. Como a gente já falou aí numa aula passada, se você quer tudo com muito detalhe, vocês podem voltar lá na nossa aula, que está muito boa, cheia de detalhes, cheia de dicas e recomendações para vocês sobre a construção do texto dissertativo argumentativo. Mas olha só, o texto dissertativo argumentativo é aquele que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Ponto. Geralzão do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, ele vai ser fundamentado com argumentos a fim de influenciar a opinião do leitor, ou seja, persuadir o seu leitor de que aquilo que você está falando é verdade. Argumentar, gente, é justificar, é atestar a veracidade daquilo que foi declarado. Ou seja, você vai convencer o seu leitor que a sua tese é verdadeira, é correta, ok? Então, é preciso o quê? Expor e explicar ideias. Daí que a gente tem o que é a parte argumentativa, o que é a parte dissertativa. Quando estamos falando de dissertativo, é porque utiliza explicações, tá? Informações, mesmo quando se inicia o texto e ao longo do texto para justificar, né, a sua opinião. E ele vai ser argumentativo porque ele vai defender essa tese, essa opinião e também vai justificá-la. Então, a gente tem aí uma questão de informatividade, de dissertar, de falar sobre algo e justificar isso, né, trazendo aí informações, mais uma vez, e argumentos, tá bom? Para, claro, convencer o seu leitor. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre o texto dissertativo argumentativo. Para redigi-lo, o que é necessário? Você tem que informar, analisar, discorrer sobre determinado aspecto da realidade. Isso vai vir aí tanto na introdução, quando você vai falar sobre o tema, sobre a tese, fazer o recortezinho aí, tanto no decorrer do seu texto. Depois, né, mas na verdade que é antes, né, de fazer esse primeiro ponto, vocês têm que selecionar, organizar, né, e relacionar argumentos consistentes. Daí a importância do que eu sempre falo, e nós também já temos uma aulinha aí sobre isso, que é o planejamento. Quando você faz esse planejamento, você faz toda essa seleção, essa organização do conteúdo
e dos argumentos consistentes. Tranquilo? E terceiro, estruturar, né, a sua redação em conformidade aí ao que é exigido pela banca do Enem. Introdução, desenvolvimento e conclusão, ou como vocês quiserem chamar, proposta de intervenção, ok? Nós já temos aí aulas sobre tudo isso que eu falei aqui com vocês. E aulinhas, ó, uma aula sobre introdução, outra sobre desenvolvimento, outra sobre a conclusão, tá bom? E uma aulinha aí sobre planejamento e outra que vem antes, que é sobre o texto dissertativo argumentativo. Por isso, não vou ficar aqui me atendo muito tempo sobre isso. Se vocês querem saber mais, eu acho que super vale a pena, vocês assistam as nossas outras aulas, tá bom? Tipologia textual, o que não é atender ao tipo textual? Vamos aí aos desvios que podem ser cometidos e que, claro, tem uma penalidade aí com a perda de pontos, viu? A redação que esteja fora do padrão dissertativo argumentativo. Óbvio, né? Mas, professora Daiane, o que isso quer dizer? Choveu no molhado aqui agora. Quer dizer o quê, gente? Que vocês, né, não podem aí apresentar poucos ou nenhum indício de caráter dissertativo. O que isso quer dizer? Se o seu texto não tiver explicações, exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada, tá bom? Ou também, né, se ele não tiver o caráter argumentativo, defesa ou refutação de ideias dentro da temática solicitada. O que acontece, gente? Como a gente está falando aí de texto dissertativo argumentativo, a gente está falando de um tipo. Então, ele tem uma base que está calcada em características, em exigências, como a gente já falou, que é informar, né, exemplificar, explicar e trazer aí uma argumentação sobre um determinado ponto de vista com o objetivo de persuadir, ok? Então, o que eu não posso fazer aí? Eu não posso, por exemplo, colocar uma receita no meu texto, ok? Eu não posso escrever um recado aí no meu texto, porque eu sei o que é exigido aí para que eu faça o texto dissertativo argumentativo, o que é característico dessa tipologia textual. Então, vamos lá. O que não é atender ao tipo textual? Olha só, mais uma vez, o que a cartilha traz para a gente. Será atribuída nota 0 a redação que não obedecer à estrutura dissertativa argumentativa, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios de avaliação, que são as outras competências, tá bom? Você não deve, portanto, elaborar um poema ou reduzir o seu texto à narração de uma história ou a um depoimento de experiência pessoal, porque aí já é outra tipologia textual, tá bom? Então, olha só. No processo argumentativo, é possível apresentar trechos narrando acontecimentos que justificam a tese, mas o texto não pode se reduzir a uma narração, ok? Por essa, não apresentar os princípios de estruturação solicitados. O que quer dizer? Por exemplo, quando vocês vão fazer uma contextualização, ou vocês podem utilizar aí um argumento que conta, que remonta um acontecimento que vai trabalhar ali como argumento ou como uma contextualização. Vocês podem narrar esse acontecimento, mas a estrutura do texto de vocês não é uma narrativa. Narrou aquele acontecimento ali, voltou, né, normalmente. Como eu falei com vocês, a linguagem que vocês têm que usar aí, ela tem que ser impessoal. Contou o que aconteceu, continua aí na progressão temática do texto de vocês, continua construindo o texto dentro aí dessa proposta, dessa estrutura dissertativa argumentativa. Ok? Então, vamos lá. Quais são as dicas e recomendações? Prestem atenção, pega o caderno e a caneta e não se esqueçam de anotar na dica de nada, porque agora vem uma parte muito importante aí para vocês, que vai super ajudar mais uma vez vocês aí na redação do seu texto. Primeira dica, leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores. Sim, a Daiane vai sempre falar disso com vocês. Muita atenção nessa leitura, tá bom? Porque
é um momento chave, gente, é um momento inicial. Então, essa interpretação tem que ser muito bem feita. Como eu falei com vocês, fazendo essa leitura, o que acontece? Vai ser evitado aí que vocês, né, se confundam aí sobre o que está sendo pedido, tá bom? Outra coisa importante é não ficar preso às ideias, né, dos textos motivadores. Gente, os textos motivadores, eles estão ali para suscitar ideias e reflexões em vocês. É claro, né, que ele pode trazer aí várias informações, né, dados e tudo mais, que vocês podem utilizar no texto de vocês, mas vocês não podem copiar trechos. Fiquem atentos, não copiem trechos dos textos, quer dizer, motivadores, ok? Então, pensem para além desses textos. Como eu disse, né? Já adiantei aí, a professora é apressada, gente. Não copie, né, os trechinhos dos textos motivadores. Tudo bem? Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão. Então, gente, tem uma aulinha aí que eu mostrei para vocês no planejamento como vocês vão pensar, como vocês vão se perguntar, tá bom? Então, faça essa reflexão. O que eu sei sobre esse assunto, o que eu penso sobre esse assunto. E aí vocês vão conseguir definir aí qual vai ser o ponto de discussão de vocês. Tranquilo? Para além disso, utilize, né, as informações das várias áreas de conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo e em relação principalmente ao que acontece aqui no nosso país. Como eu sempre digo para vocês, a redação do Enem, ela vai sempre estar falando de alguma pauta, de algum problema que está em pauta social, político, cultural, científico. Tudo que seja pertinente aí ao nosso país, tá bom? Então, é necessário que vocês estejam atualizados sobre tudo que está acontecendo e, principalmente, aí sobre o tema que está sendo pedido, tá bom? Então, por isso, a dica é: estejam sempre por dentro aí das notícias, dos últimos acontecimentos, do que está sendo discutido aí na mídia, gente. Exatamente. Utilize o tempo que vocês têm aí, que está aí nas redes sociais. Vai lá, ó, adiciona alguns portais de notícia, algumas pessoas, né, influenciadores que falam sobre essas atualidades para vocês ficarem por dentro aí. Todo o tempo que vocês têm é um tempo valioso, é um tempo que vocês podem empregar aí em benefício de vocês, tá bom? Outra questão, outra recomendação é que as informações selecionadas devem ser pertinentes ao tema e validar o seu ponto de vista. Por quê, gente? Se eu compreendi o que está sendo pedido ali no tema, o que eu devo fazer? Eu devo selecionar, né, informações que estejam de acordo, né? Eu não posso selecionar informações que vão contradizer o meu ponto de vista ou não estarão relacionadas, ok? Por mais que vocês tenham várias ideias, vocês achem, nossa, mas essa informação é interessante. Essa informação vai ajudar a convencer o meu leitor? Se não, se ela não está ali relacionada, se ela não está conversando com a sua tese, com a opinião, com o ponto de vista que você está colocando ali, então descarte. Então foquem aí nas informações que vão amparar, que vão embasar o ponto de vista de vocês. Então prestem bastante atenção aí nessas informações, nesses argumentos que vocês vão utilizar aí ao longo do texto, ok? E mantenham-se dentro dos limites do tema proposto, né? Gente, voltando aqui, é muito importante que vocês percebam qual é o recorte, tá? Qual é o recorte temático? Porque, por exemplo, lá quando a gente falou sobre a democratização de acesso ao cinema, as pessoas que falaram só sobre o acesso, elas tiveram aí um tangenciamento do tema, tá?
Então, o que acontece? O que é esperado, por exemplo, sobre esse tema? É esperado que se aborde aí, o tema do ano passado, né? O que se esperava sobre ele? Que se abordasse, que se falasse sobre as problemáticas, os impedimentos, os fatores que impedem aí essa democratização e como alcançá-la, né? Então, é esperado aí, né, que se fale sobre essa democratização, a dificuldade, quais são os impedimentos, os fatores que agem aí, limitando essa democratização, né? E trazer aí como solucionar esse problema. E não falando exatamente sobre esse acesso, ok? Sobre, por exemplo, se o aluno, se o participante falou apenas sobre o funcionamento, né, do cinema, não deu, entendeu? Falou apenas do acesso a esse cinema, por exemplo, um exemplo muito bobo, né? Como ir ao cinema, né? Os benefícios de ir ao cinema estaria tangenciando, embora estivesse um pouquinho relacionado, mas está relacionado ao sentido mais amplo e não ao recorte que está sendo pedido. Então, gente, essa é a aula de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Espero que agora vocês compreendam muito bem como funciona aí a competência número 2 da redação do Enem, tá bom? E claro que vocês continuem aí treinando, praticando aí a escrita, né, do texto dissertativo argumentativo e deixa aqui para mim nos comentários como é que está a evolução aí dessa escrita. Eu quero saber como é que está esse processo aí com vocês e claro, se eu estou ajudando, se eu estou contribuindo, porque é esse o meu objetivo, viu? Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui comigo, até esse momento aqui comigo e estou aguardando vocês aqui em nossas redes sociais, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau e fui!